talvez o true crime nesse novo formato seja uma experiência dessas gerações atuais, né? Diferentemente ou muito próximo, talvez, dos nossos pais, a gente também cresceu com isso, como você falou. Vamos falar da Atena, sabe? A gente Aham. assistia Cidade Alerta todos os dias que você chegava da escola e te causa uma sensação de terror e pânico, né? E aí eu sinto que talvez como herdeiros dessa tradição de sempre tentar estar alerta sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente começou a consumir true crime, sabe? De uma forma muito mais nova, mais responsável também, com pessoas que estão fazendo como vocês fazem, com muito mais clareza. Só que me parece, aí você, por favor, me corrija se eu estiver errada, um movimento até muito recente. O true crime, desse jeito que a gente pensa, entendendo e analisando esses crimes antigos, não usando ele como jornalismo sensacionalista, ele já era tratado e só há pouco tempo ele ganhou o mainstream? Ou você acha que as pessoas acabaram descobrindo esse formato recentemente? Porque eu acho que a gente começou a falar disso e isso começou a entrar nas conversas depois de uma série de documentários que começaram a ser feitos, um pouco antes da pandemia também. Eu sinto, tenho a impressão que as coisas começaram no mesmo momento. Elas começaram? E se não, por que você acha que deu esse boom, que de repente a gente quer muito falar e se interessa por isso? Eu acho que elas não começaram, agora, porque tem tipo assim, já existiam outras pessoas antes que faziam antes que eu digo assim, bem antes, que faziam, mas acho que elas não tinham espaço pra isso, ninguém se Uhum. importava. Hum. Tipo: "Ah, tem esse caso aqui. Ah, é sensível? Foda-se, não me interessa. O quanto que eu consigo tirar dessa história e jogar", e aí sim, né, porque as pessoas elas querem vender, elas querem, Uhum. falar sobre, então é sempre pra uma pegada muito sensacionalista. A minha lembrança, eh, eu acho que a primeira pessoa que eu vi, não foi a primeira que fez, mas a primeira que eu vi foi, eu preciso lembrar do documentário que saiu falando do caso, mas o caso é do Golden State Killer, que é o assassino, eh, o Golden State Killer, que é o assassino do Estado Dourado, que era um caso de um serial killer que ele atuou nos anos 70, nos anos 80, lá na Califórnia. E aí uma mulher, que eu sempre esqueço o nome dela, é Patricia, mas eu preciso lembrar o McNamara. Caraca, tua É. memória é maravilhosa! Nossa, não é, Porque juro. foi a primeira história que você ouviu e lembra nome e Ah, sobrenome. não, mas é que eu estudei muito ela já era pra eu estar sabendo bem mais. Mas basicamente ela tinha um blog que ela falava sobre crimes e tal, e ela era viciada nessa história. E esse Golden State Killer, ele foi, descoberto, né, ele só foi encontrado em 2018 muito por conta das investigações dela. Nossa! Então, sim, e ela morreu antes disso acontecer. Então é uma história super, chocante, assim, ela estava escrevendo um livro. E é muito doido, porque na verdade, esse cara, ele não só tinha feito uma série de assassinatos, como, sei lá, uns 10 anos antes, ele era uma coisa que é chamado também, estuprador em série. Ele estuprou mais de 60 mulheres na Caraca! Califórnia. Era assim, E um não era cara. uma ele estava sendo procurado pela polícia ou, tipo, ela que Ele era procurado pela polícia, mas, por exemplo, o cara que estuprou essa quantidade de mulheres e o cara que matou essas mulheres, a polícia não sabia que eram 2 caras diferentes. Foi Ah! ela que conseguiu descobrir que era a mesma pessoa e ela que, deu a alcunha de Golden State Killer. E aí Uau. foi uma série de tipo, não foi só o estudo dela, né, mas a polícia teve, acesso ao estudo dela e conseguiu investigar outras coisas. E aí, no fim, foi até por conta de genética, foi uma coisa que a galera fala que nem é ético e tal, porque foi por aqueles sites que você dá o sangue e tal, aquela coisa Uhum. assim. E você consegue, informações. E aí, eles conseguiram, através desse site, gente, assim, a minha memória não é tão boa assim. Nossa, Eu não eu tô sabia que eu ia achando falar desse incrível. caso. A gente tá achando Então, maravilhosa. mas a gente fala desse caso no podcast. Eu até convido vocês a ouvirem, que a gente fala muito melhor lá, explica, toda essa história. E aí tem um documentário na HBO, que ele é focado 100% em falar dela e da descoberta dela. E de como isso é interessante, assim. E eu estava em São Francisco no dia que ele foi pego. Meu Só que eu nem Deus. não falava nada de true crime nessa época e eu não entendi nada, assim. Só que, assim, todos os lugares que eu ia só passava a mesma coisa. E eu não estava lendo, achei que era alguma coisa de jogo, tipo, que nem aqui na Copa, sabe? Que tá todo mundo assistindo Uhum. a mesma coisa.
Ou então… E é muito louco isso, porque… Pra todo mundo tá assistindo a mesma coisa, tipo assim, todo mundo, sabe? Se eu entrar em todos os bares, tá todo mundo vendo a mesma coisa, ou é futebol, ou é crime. Parece que não tem outra coisa. Verdade, Tipo, alguma coisa assim, muito grande, assim, muito grandiosa. E foi quando eu percebi lá em São Francisco, falei, cara, não é… Parece que não é esporte. E aí eu fui ler a chamadinha e tal, nunca tinha ouvido falar sobre esse caso. Enfim, depois acabei tendo podcast com a Carol. E a gente falou desse caso. E aí eu nem sabia que ele tinha sido descoberto. Mas que uma mulher tinha estudado tudo antes. Mas eu acho que ela, assim, pelo menos… Pra mim e pra Carol, ela foi uma… Ela é uma grande inspiração de como falar sobre isso. Porque ela falava sobre as vítimas. Então, ela é o primeiro caso que eu me lembro. Mas, assim, tenho certeza absoluta que tiveram outros antes. Mas que eu me lembro que não falou só do cara, mas ela foi atrás das vítimas, ela contou a história das vítimas, ela tinha um respeito profundo pelas famílias. E ela tinha uma relação muito, muito boa com as famílias. Então, nesse sentido, eu acho que ela sempre foi uma inspiração. Mas concordo que eu acho que começou a popularizar mais, provavelmente com Make a Murder e os outros documentários que surgiram desde então. Make a Murder, se não me engano, é de 2015. E aí eu acho que os documentários hoje, eles já têm essa pegada mais, mais sensível e menos sensacionalista, né? Então, eu acho que foi uma coisa do mercado, de entender que existia essas possibilidades. E assim, querendo ou não, o Make a Murder é produzido por 2 mulheres. Eu acho que isso impacta. O True Crime, na maioria das vezes, hoje em dia, ele é produzido e apresentado por mulheres. Então, eu acho que isso impacta também na forma de falar. Geralmente, as mulheres não cultuam a violência. Elas não focam na violência. Elas querem entender o porquê. Porque nós somos a maioria das vítimas, né? Então, a gente tem esse interesse em entender o porquê, né? E não tô dizendo que nós somos… tipo, a gente só tá aqui pelo interesse da mente humana. Não, óbvio que existe a parte mórbida de você estudar um crime, de você ter uma curiosidade por um assunto horrível. Existe interesse nisso também, né? Existe também, mas eu acho que, pelo menos pra mim, o que pega e o que eu gosto do Modus é o que a gente aprende ao longo do caminho. Nunca sobre… O crime, ele reflete a sociedade. Todo crime reflete a sociedade. Você não consegue estudar ele sozinho, sabe? Então, você precisa entender o que tá acontecendo ali naquele momento. Mas eu tenho uma dúvida justamente sobre isso, porque ao mesmo passo que ter esse lado sensível é extremamente importante, será que não está existindo uma construção de uma romantização desses casos, desses crimes? Porque quando a gente vê a galera se comovendo com um assassino numa série, pensando, nossa, tô começando a entender a mente dele, de que o cara teve uma infância fodida, e aí isso explica o que ele fez no… Será que não existe também uma romantização, que a gente tá querendo resgatar um pouco de… Não sei se a palavra é carinho, mas de entendimento profundo sobre aquele assassino, que às vezes não é esse caminho também? Com certeza, existe com certeza romantização. Acho que sempre existiu a romantização de serial killer. Tanto que a gente sempre se posiciona nesse sentido, tipo… Não tem ninguém aqui que é fã de serial killer, tipo… Eu abomino totalmente. Primeiro que eu acho que isso é uma coisa mais de jovem. É uma coisa mais de jovem de estar se entendendo, de querer ser rebelde, de ter todas essas discussões. Mas eu acho que o lance da romantização, ela pode existir, mas ela não é o único caminho, né? Porque a romantização, por exemplo, em documentários, é muito difícil você pensar que existe uma romantização. Porque no documentário você tá trazendo as vítimas, tá trazendo a história, está explicando aquela situação. Eu acho que a romantização, pelo menos, ela costuma se dar geralmente em conteúdos de ficção, né? Que são ficção baseada. Tipo, tem um filme com… É o Zac Efron, que é do Ted Bundy. Vocês lembram? Não Amiga, Eu sou a meio gente ruim um de zero à nome. esquerda em Eu true conheço crime, tudo qualquer do Zac coisa. Efron. Eu conheço acho… fã número 1 do então. Zac Efron. Então, ele fez um filme High de um School, serial killer. Você lembra disso? Não lembro disso. Esse talvez não assisti porque era de serial killer. Pode ser. Eu não sei se é o Zac Efron, gente. É que é um desses boys aí, Galanzinhos. galanzinhos. Que o filme é uma merda. O filme é uma merda, é horrível. É o Zac Efron Porque… falar. Ele fez o Ted Bundy, né? Ele faz o Ted E é Bundy. sobre o quê? Desculpa Bundy. a ignorância. O Ted Bundy é um dos serial killers mais cruéis da história, assim, mais conhecidos dos Estados Unidos. E ele
Só que ele era um homem branco, considerado charmoso, considerado interessante. Então, na época, quando ele foi pego e aquilo foi dito, as pessoas não acreditavam. Tipo, não, mas ele é bonito, ele não precisa estuprar uma mulher. Sabe? Tipo, Como se então. fosse nesse lugar, né? Exato, exato. Como se o fato, de novo, a sociedade, o que a gente entende. O que é uma pessoa cruel, o que é uma pessoa boa, se a pessoa é branca, se é rica, se sabe falar numa entrevista, se consegue se comunicar bem. Ah, então ele não é um assassino, não pode ser ele. Então, isso é o Ted Bundy é um que chamou muita atenção, é muito conhecido. É muito cultuado nos Estados Unidos, porque eles têm essa coisa de falar muito da cultura lá, né? De crimes e tal. Então, eles falam muito sobre isso. Só que aí, enfim, aí trouxe o Zac Efron pra fazer. E aí, basicamente, mostra ele… Não mostra os crimes, mas mostra a relação dele com a esposa dele. E com a enteada e tal. Mas meio tipo assim, como se ele fosse… Humanizando, exato. Isso é muito complexo, porque assim… ao mesmo tempo… Por que isso tudo é complexo? Porque a gente tá falando de pessoas, né? Nenhuma pessoa 100% mal, nenhuma pessoa 100% boa. Mas, ao meu ver, se você pega uma pessoa que comete atrocidades como ele cometeu… Porque eu vou trazer a parte boa dele. Assim, sei lá, eu não vejo propósito nesse sentido. Assim, as pessoas são complexas. Tipo, as pessoas têm partes boas. Mas, assim, eu, sinceramente… não acho que faz sentido trazer aquilo ali. Então, eu prefiro muito mais o documentário que tem na Amazon, que fala… no Prime Video. Que é a própria ex dele que fala como foi se relacionar com ele. E traz a história da luta das mulheres na época, da história das vítimas. Então, pra mim é um pouco isso, assim, sabe? Vai existir conteúdos que vão romantizar sempre, pessoas que vão romantizar. A gente escolhe não fazer isso, a gente não vai por esse caminho.